Olá, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre farmacologia e deglutição. Eu fui fonoaudióloga em ambiente hospitalar e trabalhei tanto em regime de internação quanto ambulatorial. Aqueles de vocês que trabalham em hospital provavelmente tiveram a mesma experiência que eu, com enfermeiros e médicos nos perguntando: esse medicamento é seguro para dar? Essa pessoa pode engolir? Qual é a maneira mais fácil de engolir? Devemos colocar esses medicamentos através do tubo? Devemos esmagá-los? Eu tive uma sensação de desconforto com todas essas perguntas, sentindo como se realmente eu não soubesse. Eu sabia muito sobre deglutição, mas não sabia o suficiente sobre medicamentos para responder com segurança a essas perguntas que estavam sendo feitas. Por exemplo, eu não sabia se um determinado medicamento não poderia ser esmagado. Vocês sabiam disso? Nesse vídeo, eu vou explicar os conceitos de farmacocinética e farmacodinâmica, pois impactam as pessoas com distúrbios da deglutição, descrever os efeitos colaterais dos medicamentos e o seu impacto na função da deglutição, identificar estratégias para reduzir os erros de medicação para pessoas com disfagia, porque, infelizmente, nossos pacientes com distúrbios de deglutição correm maior risco de todos os tipos de erros de medicação. Bom, vamos começar definindo alguns termos. Existem dois aspectos, dois lados da moeda na farmacologia: a farmacodinâmica e a farmacocinética. A farmacodinâmica, ela descreve como uma droga afeta o corpo. Em outras palavras, os efeitos terapêuticos em si. A farmacocinética, ela descreve como o corpo afeta a droga. Há implicações para pessoas com distúrbios de deglutição em ambas as categorias. Se detalharmos isso e olharmos para a farmacodinâmica, precisamos falar sobre os efeitos terapêuticos da medicação, ou seja, o que o medicamento faz, seja diminuir a dor, parar as convulsões, controlar o refluxo e etc. Temos que pensar nos efeitos colaterais do medicamento, que são muitos e variados, e é aí que muitos dos problemas de disfagia vêm. O impacto na função da deglutição é o impacto não intencional da medicação, na maioria dos casos, mas, na verdade, é um efeito colateral que precisamos estar cientes. Nessa área da farmacodinâmica, também temos que pensar no local da atividade, onde a droga está realmente trabalhando dentro do corpo. Há muita variabilidade. Alguns medicamentos são muito específicos quanto aos seus locais de atuação, outros são menos e, portanto, são mais propensos a efeitos colaterais. Também falaremos sobre o mecanismo de ação, como as drogas funcionam dentro do nosso corpo. Quanto à farmacocinética, tem a ver com a forma como o corpo afeta a droga. Existem 5 áreas diferentes como a droga é administrada, como a droga é absorvida dentro do corpo, como é distribuído por todo o corpo, como é metabolizado e, finalmente, como é eliminado do corpo. Também temos que pensar em nossos pacientes geriátricos. Há uma série de coisas que mudam, infelizmente, à medida que envelhecemos. Pacientes geriátricos são mais propensos a ter um maior número de medicamentos, certo? Eles têm mais doenças e mais comorbidades, então eles têm mais medicamentos a bordo. Ainda há uma maior probabilidade de interações entre esses medicamentos. Também sabemos que a função da deglutição muda à medida que envelhecemos, muito normalmente, fora da disfagia. Uma das alterações da função da deglutição é que há uma maior probabilidade de dismotilidade esofágica.
A depuração esofágica e o peristaltismo esofágico tendem a ser mais lentos no cliente idoso. Se você já tem uma lentidão inicial na depuração esofágica, isso terá implicações para a deglutição da pílula. À medida que envelhecemos, tendemos a produzir menos saliva e, portanto, quando falamos de efeitos colaterais, a boca seca um pouco, né? Se alguém já é um paciente geriátrico e sua produção de saliva está um pouco diminuída em comparação com uma pessoa mais jovem e agora está tomando esses medicamentos que estão secando ainda mais, você pode ver como isso pode causar problemas. Também vemos mudanças à medida que envelhecemos na função hepática, motilidade gástrica e função renal. Essas mudanças terão impacto na capacidade do idoso de absorver e metabolizar medicamentos. Nossa função cerebral também muda. Os neurotransmissores, eles ficam menos equilibrados e isso nos torna mais suscetíveis a efeitos colaterais com os medicamentos que têm impacto na transmissão neural. Então, quando juntamos todos esses fatores, ao pensarmos na pessoa idosa, sabemos que essa pessoa será mais sensível aos medicamentos. Os efeitos terapêuticos podem ser exagerados, então eles são mais propensos a efeitos colaterais. Os medicamentos metabolizam muito mais lentamente e permanecem no sistema por muito mais tempo. Há também um risco maior de delírio induzido por drogas. O delírio geralmente tem um início bastante rápido, por isso é diferente da demência. Acontece muito rapidamente. É muito difícil diagnosticar e às vezes é confundido com demência ou com alterações cognitivas que ocorrem após o acidente vascular cerebral. A única maneira de realmente saber se isso é um delírio é ter uma boa compreensão da função da linha de base, para que você saiba quando isso é uma mudança rápida e significativa em relação à linha de base. Os idosos são mais suscetíveis ao delírio. Existem muitas causas, doença, dor, privação de sono, desidratação ou febre. Então, claro, temos que considerar os indivíduos que têm deficiência de deglutição, além de todas essas questões. Eles são mais propensos a ter dificuldade em engolir comprimidos. Essa é uma das tarefas de deglutição mais desafiadoras para todos, mesmo para pessoas sem deficiência de deglutição. Certamente, para as pessoas que já têm alguma disfagia inicial, a deglutição da pílula será difícil. Preocupamos-nos com um risco maior de aspiração e um risco maior de asfixia quando pessoas com deficiência de deglutição são solicitadas a engolir medicamentos. Se uma pessoa tem uma disfagia de base e está tomando medicação que tem o efeito colateral potencial de exacerbar esse comprometimento da deglutição, ela será mais suscetível a esses efeitos colaterais relacionados à deglutição. Além disso, quando fazemos recomendações para líquidos engrossados ou para tomar medicamentos em purê, essas recomendações têm o potencial de interferir na forma como os medicamentos são absorvidos e metabolizados. Temos que pensar em como a medicação está afetando o corpo, seria a parte farmacodinâmica. E temos que pensar no impacto que o corpo está tendo na medicação em metabolizá-la, absorvê-la e excretá-la, que seria a farmacocinética. Ambas as coisas são potencialmente impactadas pelo envelhecimento normal, mudanças normais que acontecem no corpo, né, e pelo comprometimento da deglutição. Vamos começar pegando a área da farmacocinética e examinando-a com mais cuidado. Existem 5 áreas que precisamos observar.
administração, absorção, distribuição, metabolismo e eliminação. Apenas uma observação: nem todas as fontes médicas consideram a administração, que é como a droga entra no corpo, como parte da farmacocinética. Mas, como fonoaudiólogos, como a droga entra é um grande foco nosso. Então, vamos gastar algum tempo falando nisso. A absorção é o processo pelo qual o fármaco se move para dentro e através da corrente sanguínea e, portanto, para a circulação. Distribuição é o transporte desse medicamento para o local-alvo ou locais onde o medicamento terá o seu impacto. O metabolismo é como a droga é alterada quimicamente. O objetivo dessa alteração química é a etapa final do processo, que é a excreção ou eliminação. Eventualmente, o objetivo final do corpo é se livrar dessa droga, de excretá-la. A administração é a maneira pela qual a droga entra no corpo e há várias maneiras pelas quais isso pode acontecer. Existem medicamentos tópicos, por exemplo, cremes que são colocados na pele. Alguns medicamentos são tomados por via sublingual ou nitroglicerinada ou às vezes vitamina B12. Todos nós já vimos pacientes que receberam medicamentos transdérmicos através de adesivos na pele. O mais comum é o adesivo de nicotina. Alguns medicamentos são administrados por via retal, como supositórios para náusea. Alguns medicamentos são inalados. Pacientes que têm asma ou doença pulmonar obstrutiva crônica podem estar tomando medicamentos administrados por inalação. Vemos pacientes que estão recebendo medicação por via intravenosa, que é diretamente na corrente sanguínea. Os medicamentos também podem ser administrados por via subcutânea, logo abaixo da camada epidérmica da pele. Insulina é um bom exemplo para isso. A administração intratecal é a administração no canal espinhal. E, claro, tem a administração oral. E é aí que entramos, porque é aí que muitas vezes somos solicitados a fazer recomendações sobre a maneira mais fácil e segura dos pacientes tomarem seus medicamentos por via oral. A ideia de engolir comprimidos, a administração oral, não é fácil. Alguns estudos que não analisaram pessoas com problemas de deglutição descobriram que mesmo na ausência de outros problemas de deglutição, de 10 a 44% da população geral relata dificuldade em engolir comprimidos. Em um estudo com pacientes de Parkinson, 14% dos pacientes estavam tendo dificuldade em engolir seus comprimidos. Pacientes que tinham problemas de deglutição conhecidos e tinham doenças mentais, essas pessoas estavam tendo muita dificuldade em tomar seus medicamentos por via oral, o que não é surpreendente, né? Mas aqui está uma outra parte do problema. Temos todas essas pessoas com e sem diagnóstico médico, com ou sem disfagia, que estão tendo dificuldade para engolir comprimidos. Mas 70% das pessoas que relataram dificuldade em engolir comprimidos também sentiram que o seu médico provavelmente não sabia sobre a sua dificuldade de engolir comprimidos. Os médicos não podem fazer acomodações se nem ao menos souberem que os seus pacientes estão tendo dificuldade em tomar os seus medicamentos. Então, é importante vocês perguntarem ao paciente ou familiar se o seu farmacêutico ou médico havia perguntado sobre dificuldade para engolir. Você vai notar que essa não é uma pergunta comum. Então, existe essa suposição de que todo mundo está engolindo seus comprimidos sem nenhuma dificuldade.
Mas, na verdade, há muitas pessoas que não estão engolindo seus comprimidos sem algum grau de dificuldade. Aliás, escrevam aí nos comentários se vocês conseguem engolir qualquer tipo de pílula e de qualquer tamanho. Escreva aí que eu quero saber. Se você não consegue engolir suas pílulas, se você está ansioso para engolir suas pílulas, se você simplesmente não consegue engolir suas pílulas, então você não vai tomar suas pílulas, certo? Portanto, tem uma maior taxa de não adesão aos regimes medicamentosos. É provável que mais dessas pessoas relatem que alteram a medicação de alguma forma, que a esmagam, ou abriram a cápsula, ou a cortaram ao meio. E dependendo da medicação, isso pode ou não ser apropriado. Olha, foi realizado um estudo onde entrevistaram não apenas os indivíduos que apresentavam dificuldade de deglutição, mas também os médicos. Mais de 1.000 pacientes e mais de 30 médicos foram incluídos nessa pesquisa. Os médicos estimaram que entre 5% e 20% dos seus pacientes provavelmente estavam tendo dificuldade em engolir medicamentos, mas quase 30% dos próprios pacientes relataram que estavam tendo dificuldade. Os médicos pareciam estar subestimando o número de pacientes que apresentavam essas dificuldades. Além disso, aquelas pessoas que estavam tendo dificuldade relataram cortar os seus comprimidos ou esmagando, para conseguir tomar. Mas a maioria deles não sabia que, ao fazer isso, eles estavam potencialmente alterando a forma de como o medicamento é liberado no corpo. Temos claramente uma lacuna de conhecimento aqui. Os médicos nem sempre estão cientes de que seus pacientes estão tendo dificuldade em engolir os medicamentos. Os pacientes não estão conversando com seus médicos ou farmacêuticos sobre isso e estão alterando os medicamentos de maneiras que podem não ser apropriadas, dado o tipo de medicamento que estão tomando. E a fisiologia real da deglutição? O que está envolvido em termos de deglutição de comprimidos? Acontece que engolir comprimidos é diferente de engolir comida e diferente de engolir líquido. Pessoas com função de deglutição normal não eram pessoas com disfagia. Então, os pesquisadores os fizeram engolir comprimidos com líquido para ver o impacto na fisiologia da deglutição. Houve uma tendência a mais na retenção oral e uma tendência a mais na atividade muscular. Assim, estamos trabalhando um pouco mais quando temos que engolir esses bolões assim mais desafiadores. Também houve diferenças com diferentes tipos de pílulas. Medicamentos não revestidos ou medicamentos um pouco maiores resultaram em mais atividade muscular. Dependendo da formulação do medicamento, podemos ter que trabalhar um pouco mais para engoli-los com eficiência. Claro, temos preocupações com pessoas que já têm dificuldades de deglutição, que agora são solicitadas a engolir esses bolos, vamos falar assim, nessas pílulas mais desafiadoras. Pediram às pessoas com disfagia que engolissem diferentes tipos de medicamento para ver o que achavam mais fácil. Não houve uso de imagem, essa era apenas a percepção do paciente sobre o que era mais fácil e o que era mais difícil de engolir. Não surpreende que os comprimidos revestidos eram mais fáceis de engolir. Cápsulas ou drogas em forma, aqueles de torpedinho, eram mais fáceis de engolir do que comprimidos redondos. Pílulas menores eram geralmente mais fáceis de engolir do que pílulas maiores. E, mais uma vez, essas pessoas relataram que seus médicos e farmacêuticos não sabiam que estavam tendo alguma dificuldade para engolir.
Então, gente, a gente tem que ficar atento não só com a disfagia e sempre perguntar ao paciente, mesmo sem disfagia, se ele está tendo dificuldade de engolir comprimidos. Por hoje é isso, pessoal. Eu espero ter trazido algum conhecimento a mais para vocês ou algum insight. Para quem não me conhece, meu nome é Isabel, sou fonoaudióloga há 33 anos, fiz esse canal para passar conteúdo sobre a nossa área e também sobre temas afins que se conectam com a nossa área. Se você gostou do conteúdo, peço que deem o seu like e se inscrevam no canal. Se você é fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, ortodontista, professor de sala especial, pai ou mãe e quiser dar o seu depoimento ou divulgar o seu trabalho em vídeo nesse canal, envie um e-mail que eu vou deixar na descrição desse vídeo e por lá a gente conversa, ok? Também temos uma playlist especial de cursos online, onde eu mesma seleciono criteriosamente os melhores para nos capacitarmos e ampliarmos os nossos conhecimentos. Se você procura algum curso ou algum tema que você não encontrou na playlist, deixe nos comentários ou me envie um e-mail que eu vou achar o melhor para você, ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.